Deus abençoe a sua vida. Não pule esse vídeo não. Não deixa de ouvir essa mensagem. Deus vai falar contigo, vai te abençoar por essa palavra. E que Deus abençoe a sua vida, porque hoje Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Presta atenção. Olha o que Deus fala nesse versículo aqui. Em Mateus 4. Na tentação de Jesus. Olha o que fala aqui no começo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus foi o Espírito Santo. E olha o que aconteceu. E depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, em seguida veio a fome, né? Ele teve fome. E o tentador, chegando-se a ele, disse: se tu é o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Presta atenção numa coisa. Sabe por que aconteceu primeiro essa tentação? Sabe por que o diabo disse isso para Jesus? Sabe por que esse foi a primeira coisa que ele fez quando chegou até Jesus? Porque olha só, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia, eu sou o filho. Ele sabia que era o Filho de Deus. Ele autodenominava a toda pessoa que ele veio do próprio Deus. Ele sabia quem era. E por saber quem era, ele pôde andar nessa terra, nesse mundo, fazendo o que o Pai o orientou desde o princípio. Então, ele sabendo quem ele era e a sua missão, ele não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Mas a primeira coisa que o diabo tentou colocar na cabeça de Jesus foi: será que eu sou mesmo quem eu digo que eu sou? Será que eu sou mesmo quem eu digo que vivo falando para as outras pessoas? E é o que ele não faz hoje nas igrejas? E não é hoje o que eles fazem nas pessoas? Por que muitos se dizem se identificar, ser outras coisas e não aquilo que ele é de verdade? Porque a primeira coisa que o diabo costuma fazer na cabeça do ser humano é isso. É colocar na cabeça dele que ele não é o que ele deveria ser e o que Deus fez ele ser de verdade. É o que nós vemos hoje nas trocas de gênero, é o que nós vemos hoje nas trocas de identidade, até mesmo o nome da pessoa, é o que nós vemos a personalidade da pessoa. As pessoas, elas estão trocando porque o diabo tem colocado isso na cabeça delas, que elas não são o que elas deveriam ser. Jesus, sabendo o que ele era e a missão que Deus deu a ele, olha o que Jesus disse para o diabo: se tu é filho, manda que transforme em pães. E o que ele falou para o diabo? Nem só de pão viverá o homem. Porque está escrito, ele disse, está escrito: nem só de pão viverá do homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por que Jesus disse isso? Primeiro, a primeira coisa que ele falou foi: nem só de pão viverá o homem. Aí ele completa dizendo: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele falou primeiro, nem só de pão viverá o homem, ele está dizendo que o homem não viverá somente do que ele tem pessoalmente, o que ele possui. E ele completa dizendo: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas de tudo aquilo que Deus fala a respeito daquela pessoa. A Bíblia é repleta de versículos falando que o ser humano é um vencedor, que o ser humano que serve a ele, claro, é vencedor, que ele é homem, que ela é mulher. Ele diz em todo momento que a pessoa, quando serve a ele, ela nasceu para vencer, que ela vai prosperar se ouvir a voz dele, lá em Deuteronômio 28. Você vai ver Jó, no versículo lá de Jó, falando assim, o amigo de Jó falando para Jó: Jó, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. E o bem é sobre todas as coisas. Você vai ver diversos relatos bíblicos da boca de Deus falando a respeito do ser humano. Mas o que o diabo tem feito? Tem falado o que tem falado para Jesus. Primeiro, será que você é filho de Deus mesmo? Será que você tem poder mesmo? Então transforma essas pedras aqui. Eu quero ver. Eu quero saber se é tudo isso mesmo. Porque olha o que ele fez com a Eva. A Eva estava lá comendo suas frutas, seus legumes, comendo tudo que tinha lá direito dela. Veio o diabo e falou para ela: não foi assim que Deus disse? E aí ela chegou, ela pensou e falou assim: não, Deus falou, tudo posso comer menos daquela árvore ali. Aí ele chegou e colocou uma dúvida. A primeira coisa que ele colocou foi uma dúvida no coração dela. E aí ela chegou e ela pensou, ela refletiu, ela olhou para a árvore e o diabo chegou para ela e falou para ela assim: mas Deus sabe. Olha que essa primeira frase e o que você muito ouve na boca das pessoas. Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, vocês serão como deuses.
sabendo o bem e o mal. Bem que ele não falou nem de poder, de nada. Ele falou, vocês vão conhecer o bem e o mal. Aí ela pensou, ela examinou e foi comer, para saber se era tudo isso mesmo. Jesus, quando ouviu da boca do diabo a dúvida que ele tentou implantar a respeito do que ele era, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Acabou. Se Deus diz que eu sou filho dele, se Deus diz que eu sou um vencedor, se Deus diz que eu sou um campeão, então acabou. Eu fico com o que Deus fala, porque o que ele fala é o que eu posso viver e é o que eu posso colocar na minha vida. É importante você entender isso. E qual foi a segunda proposta? Ele disse assim, se tu és filho de Deus mesmo, tá escrito aqui, ele diz aqui, se tu é filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele levou ele até o pináculo do templo e disse, lança daqui abaixo. Aí ele disse uma palavra, um versículo bíblico. Se ele não consegue te enganar, tentando te iludir, fazendo você ter confusão na sua cabeça sobre a respeito de você, o que ele vai fazer? Ele vai tentar colocar alguma coisa que Deus falou para tentar te enganar. Sabe aqueles pregadores que normalmente falam aqueles versículos vazios? Aquelas passagens bíblicas vazias, e eles resumem a respeito daquilo a seu respeito, a seu ministério, a seus critérios. Pois bem, o diabo fez a mesma coisa. E olha o que ele fez. Ele falou assim, está escrito, lance daqui abaixo, porque está escrito, o Senhor dará hoje aos anjos ao seu respeito, para que tome pela mão e não tropece nenhuma pedra. Só que entenda, o mesmo versículo fala no começo para que temos que temer a Deus e não transgredir a sua lei. Não transgredir as suas palavras. Se você é o Salmo 91, se você lê o Salmo 91, é um salmo de proteção, mas que orienta você a servir a Deus e segui-lo. E o que o diabo fez? Colocou o versículo do mesmo salmo num contexto pessoal dele. Ele disse assim, lança daqui abaixo porque está escrito. Porque está escrito, Jesus, já que você está usando a palavra, eu também sei. Olha só, lança daqui abaixo porque está escrito que os anjos do Senhor tomarão a você pelas mãos e não vai deixar você tropeçar. Aí Jesus disse para ele o quê? Está escrito aqui. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, isso é viver do que a palavra de Deus fala, isso é viver daquilo que a boca de Deus fala. Quando você vive da palavra de Deus, você vive como Cristo, rebatendo tudo que o diabo coloca na sua vida, propostas, coisas que você tem que tomar uma decisão que são erradas, e você sabe daquilo, por isso que Jesus disse, quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. A palavra do Senhor orienta sempre nós a guardarmos as escrituras, porque elas têm a vida eterna e elas nos livram do mal que vem contra a nossa vida. E qual foi a última proposta do diabo que ele disse? Ele falou assim, tá bom, levou ele para um monte muito alto e disse para ele, ó, tudo isso te darei se prostrando me adorares. Qual foi a última proposta do diabo dizendo para Jesus? Ó, Jesus, é o seguinte, tá bom, já que você está convencido de que essa palavra aí tem poder e você tem guardado ela, eu vou te dar uma proposta maior, eu vou te dar tudo isso aqui, tudo isso. Só faça uma coisinha só, me prostre e adore. Jesus disse para ele o quê? Vai-te, Satanás, porque está escrito. Ele permaneceu aonde? Na palavra de Deus. Está escrito, só adorará o Senhor teu Deus e só a ele prestará culto. E o que ele fez? E o diabo logo o deixou e os anjos vieram servir. Entenda, quando você só tem a Deus na sua vida, quando você só tem o Espírito Santo e a Jesus como seu Senhor, você tem um poder necessário, mais do suficiente para se livrar de qualquer mal. Pode ser doença, pode ser enfermidade, tentação, obstinação, qualquer coisa na sua vida que faça um mal para você, você tem poder suficiente para se livrar disso. Por quê? Porque quando você usa o que está escrito, a sua vida começa a ser diferente e muda por completo, porque Jesus garante isso, porque na sua palavra ele venceu a tentação, ele venceu o diabo. Por quê? Porque ele confiou, porque ele sabia quem ele era, porque ele se identificou e ele se pôs como filho de Deus. Faça a mesma coisa na sua vida. Quando você tem uma vida pautada naquilo que diz as Escrituras, a sua vida não tem erro de ser vitoriosa, abençoada, porque Deus garante isso, porque está escrito, lembra? Porque está escrito, porque em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Então você quer vencer o diabo, quer vencer o inferno, quer vencer toda a tentação? Faça como Jesus, use a palavra de Deus a seu respeito e você vai ver a glória de Deus na sua vida.